do Entenda BNCC. Estamos aqui novamente, eu, Carlos Azeitona, e a professora Célia, falando sobre educação infantil. Professora Célia Cúnico. Professora, é com uma tristeza até eu falo que esse é o nosso último bloco, né? Porque a educação infantil, poderíamos ficar aqui 2 horas, 3 horas, né? Mas também sabemos, né, que quem está nos vendo, os pais, as próprias professoras que trabalham, né, quem está trabalhando com educação infantil, também quer coisa mais práticas, né? Tipo assim, legal, tal, mas como é que é na prática, né? Como o mundo da educação infantil, né, pessoal, é fascinante. Eu acho fascinante porque são aqueles pitoquinhos, né? E que você fica imaginando o que está passando na cabecinha deles, né? Então, mas, professora Célia, o que eu quero pedir para a senhora, né? As suas considerações finais, né? Sobre a educação infantil, mas, em particular, né? Que a professora comentasse a prática. Basicamente, a prática em sala de aula e, mais um detalhe, professora, como podemos avaliar se essas habilidades foram atingidas ou não, para não entrar naquela coisa de, talvez no fundamental, fazer uma transição errada, né? A professora poderia comentar um pouco sobre isso? Então, vejam, dentro deste cenário, não é, que você colocou, em termos assim, de um processo de avaliação, de um processo de aprendizagem, desenvolvimento, né? Eu poderia dizer o seguinte: naturalmente, a criança cresce. Sim. Eu sempre falo isso, né? A criança cresce. A criança tem um processo de desenvolvimento muito rápido nessa fase, porque são muitos os estímulos, né? Das relações que ela constrói, das próprias relações pessoais, interpessoais, né? E intrapessoais, porque ela questiona muito a criança. Quando ela está olhando, por exemplo, eu gosto de observar a criança lendo revista em quadrinho. As caras e bocas. Isso. Então, quando ela vê o que é aquilo, então, ou ela pergunta, o que é isso? Ou ela pergunta, por quê? Né? É exatamente assim. E dizem que criança só muda de endereço, né? Mas tem um fundo de verdade eu aí, acho né? que porque a fisionomia delas é interessante, você vê, né, professora? Você faz a leitura. Elas fazem assim, delas já vem rápido. Isso, né? Então, mas o que eu considero também bastante importante, além dessa observação, dessa percepção do professor, a sensibilidade do professor em perceber os avanços dessa criança, né? E também perceber que, às vezes, há os retrocessos, a insatisfação. Olhar de insatisfação de uma criança é algo que deve nos colocar em alerta, que ela não está gostando de algo e ela não aceita o convite, ela não dá a resposta. Então, são pontos fortes aí que podem ser observados. No processo de avaliação, isso não quer dizer que eu negue o registro. Claro. O registro é necessário e é necessário que seja um registro diversificado. Agora, é extremamente importante a observação, a percepção do professor. Quando eu trabalho com professores, da educação infantil, eu sempre digo o seguinte: você precisa estimular a criança a desenvolver a atenção, a percepção, a memória, a imaginação, o pensamento. Agora, você precisa fazer isso também, porque nós somos vítimas do sistema educacional, em vários pontos, vários aspectos. E hoje exigem da gente que tenhamos uma ação totalmente diferente do que tínhamos em sala de aula, né, com o nosso professor, porque nós tínhamos uma situação pronta e acabada. Vinha o trabalho, ou era o preencher as linhas, né? Se fosse uma escola montessoriana, era as linhas amarelas, as tarjas amarelas, e se não fosse montessoriana, eram os cadernos de caligrafia. Não sou contra nada disso, nada. Eu acho que são fundamentais, que são importantes, mas na dose certa.
Com relação ao desenho, por exemplo, essa é outra oportunidade magnífica de registro. Isso, atenção aos pais. Os pais precisam ter atenção a isso. Que começa lá nos primeiros desenhos, quando a criança risca uma parede, por exemplo, né? Eu tenho, por exemplo, a minha carteira de um documento, né? Que é a minha carteira de trabalho, todinha, uma delas, como eu sou bem mais velha, já passei por muita, já tenho ela duas, mas a primeira delas, inteirinha riscada. As garatujas, as famosas garatujas, né? Os desenhos das crianças, dos meus filhos. Sim. Na verdade, foi de um, efetivamente, né? Mas... porque a gente, o primeiro filho é marinheiro de primeira viagem. Sim. Depois a gente dá bastante papel para os outros, né? Sim. Enfim, mas papel e qualquer coisa que apareça a gente distribui. Faz um papel na parede, faz um quadro, já tem um quadro, sim, dá giz, né? Pode riscar à vontade. Né? E riscar, faça, enfim. Então vejam, pais e professores. Eu vejo sim, dessa forma. Isso é um trabalho de pais e professores. Em primeiro lugar, nesse processo de aprendizagem, além do que a base coloca, as expectativas de aprendizagem para a criança de 5 anos, ao final sim, do último nível, do último grupo, né, do último 5 anos e 11 meses. 11 meses. Enfim, o que a criança, a aprendizagem, o que a criança deve ter adquirido, sim, que estão extremamente linkados com os direitos de aprendizagem. Totalmente. Tá? Então, a questão do saber participar de uma atividade em grupo, de ser colaborativa a criança, de saber ouvir o outro, de saber... perceber quando uma criança, um coleguinha, uma criança da sua turma está com alguma dificuldade, de acompanhar esse amigo, de ser solidário a essa outra criança, enfim. São todas as situações. Além disso, que é o desenvolvimento pessoal. Mas, além disso, tem a questão do domínio, de aprender a pegar nesse lápis, não é? De saber usar já o papel, de perceber que sim, ele pode virar, mas basicamente a leitura é da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então, são cuidados que, tanto em casa como na escola, precisam ser desenvolvidos. E também, professora, eu vejo assim, a base, ela trouxe uma parte que eu achei bem interessante, que talvez muitas pessoas não se atentem, talvez se atentem só a essas coisas, tipo assim, um olhar bem reducionista, né, daquilo. A base traz, assim, a transição, né, como o senhor está dizendo, sim, como não vou dizer uma forma de avaliação, tá, pessoal? Mas uma transição para o fundamental. Sim. E ela traz lá, pessoal, se vocês forem na base, está na página 51, né, que ela diz lá a síntese das aprendizagens. Exato. Né? Então ela diz lá, o que a criança tem que ter, só vou ler um para vocês, pessoal, que é o eu, o outro e o nós, para entrar, vamos dizer assim, né, para o fundamental. Respeitar e expressar sentimentos e emoções, atuar em grupo, demonstrar interesse em construir novas relações, respeitando a diversidade e solidarizando-se com os outros. E mais um, conhecer e respeitar regras de convívio social, manifestando-se a respeito pelo outro. Ora, se a educação infantil fez isso, né, nesses objetivos sim, de aprendizagem e desenvolvimento, ora... Essa criança tem um desenvolvimento humano, né, social, e extremamente, tem uma coisa que ela deixou o seu egocentrismo já, e ela está totalmente sabendo já caminhar pelas próprias pernas. A criança tem autonomia, quer dizer, cumpriu um compromisso com a qualidade da educação infantil. Por isso que é bom também, né, professora Célia, não somente os professores assistirem essa nossa entrevista, sim, né? De suma importância os pais, sim, para acompanhar. Né? Acompanhar, porque daí vamos saber assim, o que estão fazendo na escola, não no sentido da desconfiança, né? Não. Mas quando o pai entende o que a base está propondo para a educação infantil para o seu filho, então ele fica aquele receio. Ah, eu não vou colocar minha criança porque eu não quero que ela se misture, não sim, quero isso, vou colocar só quando ela tiver 6 anos. Só vai entrar quando ela tiver 6 anos.
até os 6 anos ela vai ficar na minha casa. Tudo bem, é um direito do pai, Sim. né? Mas se o pai entender a base, ele vai falar, nossa, que coisa legal. Não, agora, hoje nós temos também um ponto a favor, né? Não que não exista essa possibilidade de uma educação familiar, né? Desenvolvimento em casa. Mas existe obrigatoriedade. Sim. A criança de 4 e 5 anos precisa estar na escola. Tem que estar na escola. Lei. Isto. Agora, eu, Célia, né, recomendo que, por uma forma do processo de avaliação ser efetivo, primeiro, a relação família e escola. A família precisa estar acompanhando o trabalho, assim como a escola precisa acompanhar o trabalho da família. Ambas precisam se conhecer porque elas têm algo, o seu bem mais precioso, né, na formação dessa criança. Uma forma de você estar acompanhando esse desenvolvimento da criança para você chegar tranquilo ao final dessa fase inicial da educação básica, aos 5 anos e 11 meses, né? Você trabalhar com alguns registros que são fundamentais. Agora, eles precisam ser guardados, esses registros. Sim. Então, veja, o primeiro portfólio da criança, lá no primeiro grupo, quando ela fecha um pequeno ciclo de desenvolvimento, esse seja lá um álbum de recordações, seja um álbum de memória, um baú, uma coisa de memória, mas ele é um portfólio de registro, onde estão registrados ali. Tem anotações da família, que ela observou em casa, o que a criança, como a criança reagiu, por exemplo, para ir tomar um suco, pegar o copo pela primeira vez se foi em casa. De repente, possivelmente, talvez seja na escola, porque no coletivo a criança se sente mais motivada. Claro. E a gente em casa tem mania. Não pegue isso que você vai se machucar. Não faça aquilo que você não sei o quê. Mas na escola, não. Na escola a gente incentiva a criança a fazer. Claro. Né? Mas é o cuidado que a família tem, um pai e uma mãe, uma avó, um avô, né? Exagerado, entendeu? A gente precisa deixar fazer. Sim. Então, esses registros são fundamentais. E todos os avanços das crianças e as dificuldades que as crianças enfrentam e que às vezes há um retrocesso, eles precisam ser anotados. Sempre. Então, não e são documentos. É um documento da criança. É uma história de vida dessa criança. Então, por exemplo, a agenda. Quando vem lá do berçário, algumas escolas tem a criança, se ela passa o dia todo na escola, período integral. Se essa criança, se ela tomou água, se ela comeu, ela aceitou a alimentação oferecida, o soninho dela, o soninho como foi. E assim vai, né? Brincou com o coleguinha, não quis brincar com ninguém. Isso precisa ser Isso vai registrado. refletir em todos os campos da experiência, né? Exato. Vai refletir em todos os campos da experiência. Então, quando a criança, para o processo de aprendizagem, isso é uma coisa bem interessante. A criança, todas as crianças têm o direito de aprender. Todas as crianças têm capacidade de aprender. Sim. Tá? Agora, o aprender mais, o aprender menos, ou se sentir seguro no processo de aprendizagem, depende dessas coisinhas que a gente às vezes não valoriza, mas que são extremamente importantes. Não, e às vezes, né, até por não orientação, né, a pessoa não foi orientada, mas você vê alguns álbuns, já vi, de pessoas próximas da minha família, olha aqui o álbum, assim, primeiro dente, ok? Mas a gente que tem um outro olhar de educador, né, de professor, a gente já olha e eu falei, tá, mas não tem mais nada. Não, daí tira foto, posta lá nas redes sociais, mas assim, esse olhar, né, da base, né, nada contra, né, que a pessoa tá falando, meu primeiro dentinho, meu primeiro passo, mas não tá com essa visão pedagógica que a gente tem, né? Exato. Como foi, porque cada uma dessas ações, dessas situações, é uma conquista para a criança. Claro. Então, qual foi a reação dessa criança? Tem criança com a história do dentinho que cai,
que na minha época, não sei se na sua, era comum pegar um barbante, fio. um fiozinho, amarrar, né? Claro e que você era. andava com aquele fiozinho para cima e para baixo, né? Então, como que a criança hoje reage? Assim, todas as etapas é sofrido para a criança. A criança, ela tem uma ansiedade para perder o primeiro dentinho quando começa a amolecer, e tem o dentinho atrás, enfim, ela tem medo de engolir o dentinho. A gente também passou por isso. Claro. Agora, só que nossos pais, não sei, não registravam isso, né? Mas hoje nós temos por obrigação de ver. Por isso que eu acho importante os professores darem uma lida, infelizmente, Sim, não com digo certeza. infelizmente, professor, mas as 472 páginas da base, né? Mas elas são ótimas para Sim, ser, entende? Pessoal, Vale a claro, pena. já estou estudando desde a primeira base, participo desde a confecção da base, né? Então a gente já está, assim, acostumado com certas palavras da base, né? Mas quem não está acostumado é essa, né? Os professores falando, estudar a base sim, e os pais, né, que estão nos vendo, fazer uma leitura gostosa, prazerosa, né? Porque é o seu filho. E nós estamos aqui, né, professora, basicamente por um único motivo: garantir o direito de aprendizagem. Isso. Porque entre nós adultos podemos ter algumas divergões, mas resolvemos. Sabemos nos defender até. Agora, a criança não sabe, Não. né? Então, como é que os próprios pais sabem se está sendo garantido o direito de aprendizagem desde a educação infantil até o ensino médio, vamos dizer assim, né? Que em breve vem o ensino médio, né? Eu acredito que a sociedade tem que entender muito bem o que é a educação brasileira e não deixar por conta da escola. Está lá na escola, ela que faça tudo. Sim. A importância primordial dos pais nessa, agora, vamos dizer assim, essa nova visão da educação brasileira. Da educação. E para poder fazer a transformação dessa educação brasileira, nós temos hoje ainda, infelizmente, né, uma educação que tem os seus documentos são extremamente contemporâneos, não perde para nenhum outro país. Agora, a nossa prática como pais, né, e como escola, como professor, isso a gente tem algumas confusões aí bem que nós precisamos esclarecer, né? Tem. E para isso tem que participar, né, Tem professora? que participar, tem que discutir. Né? A gente percebe que os pais da educação infantil e dos anos iniciais comparecem na escola. Chegam anos finais e médios, os pais esquecem da escola. Sim, né? também. Esquecem da escola. Mas eu vou contar um casozinho que eu achei muito interessante, que eu fui fazer um trabalho com uma associação de pais, de pais de crianças da educação infantil. E eu tive algumas perguntas muito interessantes, bem significativas, pertinentes, não é? Mas eu tive duas perguntas que eu fiquei... duas perguntas que me deixaram bem angustiada. Se a educação infantil, se a escola que o filho dele estava, né, que a criança estava, ela preparava para o vestibular. Educação infantil. E a outra era, se a criança, já que está aqui na escola, eu não preciso fazer nada com ela em casa, tá? Não tenho nenhuma outra... porque eu chego cansado do meu trabalho. Nossa. E eu quero tomar meu banho, descansar, assistir meu programa e tal. Bem, a minha resposta para o primeiro pai, para o primeiro casal, eu respondi que ele provavelmente, se o compromisso com a educação básica for assumida por ele, né, em termos de aprendizagem, de valores, de leitura, de aprendizagem de alguns conhecimentos essenciais, e principalmente da leitura e da escrita, enfim, dessa competência, todas as competências cognitivas, sociais e de comunicação, o filho dele passará no vestibular. Mas não é só responsabilidade da escola, não. Sim, né? Da família. É da família também. E com relação ao pai, eu disse, olha, lamento muito, mas você deveria fazer um esforço e ler pelo menos uma história para o seu filho todos os dias. Né? Então, Triste, são coisas simples. Triste, né? Né? Mas é por aí, professora. Professora, falando em tristeza,
Terminamos. Terminou o nosso bloco. Certo. Pessoal, quero agradecer a presença de vocês, nos vendo aí. Né? Claro que a educação infantil, poderíamos ficar aqui fazendo até uma pós-graduação, né? Nossa. Em educação infantil em cima da base. Sim, né? sim. Que com certeza as novas licenciaturas, que é uma coisa do governo, né? Gastando não, fornecendo, investindo, mas em algumas coisas ele vai gastar. Vai. Que a gente já sabe. Né? Mas ele destinou lá 1 bilhão para essa nova base ser implantada, né? Então, estamos aguardando aí do que vai fazer. Uma parte já está indo para as universidades, que é para os professores que estão fazendo licenciatura, né? Que tem que ser reformado, e o grande problema é que a universidade não quer reformar, né? O seu currículo? Não quer, porque há 20 anos eu dou aula assim, eu quero continuar assim. Ó, Gabriela. Ó, de Gabriela. Né? Então, nós estamos com um problema sério dentro das universidades, né? E a função também da escola não é preparar para o vestibular. Eu sei que é um anseio da sociedade, né? Não é a função essa, né? Mas é consequência, na verdade, de todo um processo. Sim, mas a escola não é para preparar para o vestibular, né? Querem que o ensino médio faça isso. Não é a função do ensino médio preparar aluno para o vestibular. Sim. Né? Senão faríamos só exercício os 3 anos. Né? Aonde que entra tudo isso que a professora falou para os pais. Né? Então, pessoal, eu quero deixar um grande abraço para vocês. Né? Daqui a pouco eu vou deixar a fala com a professora Célia, também para se despedir de vocês. Mas quero agradecer enormemente a presença de vocês aqui no Entenda BNCC, juntamente com a professora Célia Cúnico, falando sobre educação infantil. Professora, por gentileza. Gente, foi um prazer enorme poder compartilhar com vocês essa experiência, essas leituras, enfim. E quero agradecer a oportunidade de estar aqui com você, viu, Azeitona, para quê? Discutindo a qualidade da escola, né? A qualidade da educação básica, que é fundamental para a transformação dessa sociedade. Muito obrigada.